Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre mistério. Vamos pegar um pouquinho só de Schopenhauer, mas eu queria hoje aproveitar e refletir com vocês sobre a poética da Cecília Meirelles nos seus cânticos, que são cânticos metafísicos. Então sejam bem-vindos, vocês do Insta, vocês do Face, muito bom estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham tido um dia ótimo. Estamos hoje na aula de número 75 ou 6. Um beijão para Caruaru, capital do forró. Legal. Vamos lá, vamos começar então falando sobre mistério. O que é um mistério? Como o próprio nome diz, é um mistério. O que eu sei da vida e o que eu não sei da vida? É muito interessante que quando a gente observa, né, o tema da metafísica, que é aquilo que está além do físico, é um tema de coisas que não são palpáveis para mim, que eu não consigo compreender essas coisas por meio dos meus sentidos. Grande parte daquilo que eu conheço por meio dos meus sentidos. Eu conheço pela minha visão. Eu estou vendo você. Então, quando eu vejo você, eu tenho uma apreensão dentro de mim mesmo de quem você é. Eu estou tocando no objeto e ao tocar o objeto eu sei que objeto que é. Alguém me mostra uma coisa para cheirar, pelo cheiro daquilo eu sei que perfume que é. Isso são os meus sentidos, né? O meu paladar, a minha visão, a minha audição. Eu ouço a voz de alguém e eu tenho uma compreensão de que voz é essa que está entrando dentro de mim. Isso são os meus conhecimentos sensíveis. É o que a gente chama de um processo empírico do conhecimento. Quando a gente fala de mistério, a gente está indo além disso. Geralmente as pessoas se referem a mistério quando falam sobre a morte. A morte é um mistério. O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Para onde elas vão? Onde elas estão? Por mais que eu tenha uma dimensão religiosa e eu tenha explicações religiosas para isso, as religiões também se revestem de mistério. Eu não sei o que é isso. Quando eu começo a refletir sobre de onde eu vim, eu fiquei pronto no ventre da minha mãe, no útero da minha mãe, ou eu estava em algum lugar e vim para cá? Cada religião vai dizer uma coisa, mas também é um mistério. Eu não posso comprovadamente dizer se é isso ou se é aquilo. Isso é um mistério. Alguns sentimentos trabalham com uma dimensão do mistério. Eu não sei o que é esse amor dentro de mim. Por que eu tenho às vezes a sensação de que eu tenho forças necessárias para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Em outros momentos eu paro, eu me estaciono e eu não consigo compreender o que é isso. Como é que a metafísica ela realiza o seu papel dentro de mim? Schopenhauer dizia que na complexidade que nós vivemos, Schopenhauer era um filósofo considerado um filósofo do pessimismo, porque ele vê a vida como um martírio, como problemas em cima de problemas, e ele propõe três elementos para que eu consiga, de certa forma, ter uma outra visão da vida. O primeiro momento é a arte. A arte, a música especialmente, ela toca algumas coisas em mim que não tem muita racionalidade. A música, ela consegue me trazer para uma elevação impressionante. E ela sai um pouco da esfera da razão. A música não acessa a minha dimensão da racionalidade. Ela acessa a minha inteireza, vai dizer Schopenhauer. Então, talvez uma das questões que me ajudem muito a compreender mais o meu eu interior seja a música. A segunda é a compaixão. A compaixão tanto pelas pessoas quanto pelos animais. Schopenhauer defende profundamente isso, porque quanto mais eu me sensibilizo com a dor do outro, mais algum movimento acontece dentro de mim de elevação. A arte me eleva, a compaixão me eleva, e a grande elevação final que é a espiritualidade. A espiritualidade ela me ajuda a entrar um pouco nessa esfera do mistério, que é o que permeia toda a filosofia, né? Desde as questões clássicas, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, por mais que eu tente dar algumas respostas por meio de metodologias que eu desenvolvo o meu conhecimento,
ainda é muito precário. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei como é que esses sentimentos me povoam. Eu não consigo, às vezes, compreender os sonhos da realidade. Tem gente que acorda e sonha, né? E aí ele fica tão perplexo com seus sonhos e fica tentando entender se os sonhos significam alguma coisa. O que que esse sonho significou para mim? Eu sonhei com isso, com aquilo, tem um elemento simbólico disso. Falar em sonho, eu me lembrei de uma história antiga que eu estou usando nesse livro, que eu acabei hoje, o terceiro livro, que é o livro dos 12 temas, né? Acabei hoje à tarde com o tema do amor, acabei agora. Mas eu usei uma história para falar um pouco sobre a verdade, como é que a gente tem que embrulhar bem a verdade. Diz que um rei, ele sonhava, ele teve um sonho muito confuso, muito complexo, e aí ele chamou um dos seus ministros para explicar aquele sonho para ele. E aí ele contou o sonho para o ministro, e o ministro falou assim: olha, majestade, esse sonho é muito sério. O sonho está dizendo que todas as pessoas da sua família vão morrer. E aí o rei fica furioso com a interpretação dos sonhos e manda dar chibatadas nesse ministro seu e chama um outro ministro e conta novamente o mesmo sonho para esse ministro. O ministro ouve o sonho até o final, a mesma narrativa, e diz para o rei: olha, eu tenho uma excelente notícia. O senhor vai sobreviver, a sua família toda. O senhor viverá mais do que todos eles. E o rei fica felicíssimo com aquela explicação de que ele vai viver muito e dá algumas moedas de ouro para esse ministro. Aí um fala para o outro: mas se a gente falou a mesma coisa? Não, a gente não falou a mesma coisa. Você não soube embrulhar a verdade. A verdade, ela é uma pedra preciosa, mas se você jogar em alguém, ela pode machucar esse alguém. Então eu tenho que ser cuidadoso até com isso, porque é um mistério na minha relação com o outro. Mas olha o que eu queria fazer com vocês hoje. A gente vai ir para os poemas. Eu escrevi uma vez um artigo sobre a beleza desses poemas da Cecília Meirelles, que eles são chamados de cânticos. Vocês encontram isso, tem em PDF, são 26 cânticos. Não vai dar para a gente fazer todos eles aqui no nosso tempo, mas é um momento em que Cecília Meirelles, ela tem uma profundidade impressionante e ela trabalha só com o mistério nesses 26. Então ela já introduz dizendo assim: dize, o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que és eterno. Então começa aqui na metafísica, no mistério, o que é efêmero e o que é eterno. O que é efêmero dentro de mim? O que é transitório? O que é passageiro? E o que fica? Como é que eu sei o que muda em mim e aquilo que permanece? Não queiras ter pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranques pedaços ao mar, não queiras ter. Nasce bem alto, que as coisas todas serão tuas, que alcançarás todos os horizontes, que o teu olhar, estando em toda parte, te põe em tudo, como Deus. No mistério de Cecília, ela está dizendo assim: não queira ter uma pátria, que é um elemento metafórico, tudo é mistério, né? Não está dizendo contra a pátria de ninguém, mas ela está falando de uma elevação, de um desapego. O mistério me ajuda a ter a compreensão de que eu preciso me desapegar das coisas, porque eu sou maior do que as coisas, porque a vocação humana é uma vocação muito maior do que todas aquelas coisas que estão na gente. Não sejas o de hoje, não suspires por ontem, não queiras ser o de amanhã, faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes, e sabe que serás assim para sempre. Queira marcar a tua passagem, ela prossegue. É a passagem que se continua, é a tua eternidade, é a tua eternidade, és tu. A gente perde tanto tempo com coisas que não têm a menor importância. Que quando você olha no tempo, você fala assim: nossa, mas eu fiquei tão bravo no dia em que cortaram meu cabelo, que eu não gostei daquele corte de cabelo. Mas qual a importância que tem um corte de cabelo no tempo da sua existência? Nossa, eu fiquei tão bravo no dia que eu pedi uma pizza sem cebola e veio com cebola.
Mas qual a importância da cebola da pizza na sua vida? Tira a cebola do lado. Tem algumas pessoas que se desesperam por coisas tão sem importância. Pensa naquilo que é eterno. Não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fales palavras vãs, as palavras do mundo. Não diga onde começa a terra, onde termina o céu. Não diga até onde és tu. Não diga desde onde é Deus. Não fales palavras vãs. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Olha o mistério, a metafísica. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa completamente silencioso. Até a glória de ficar silencioso sem pensar. Quantas palavras a gente fala sem a menor necessidade? Quantos palpites a gente dá na vida dos outros sem que tenhamos sido consultados? Quantos entendimentos nós temos sobre coisa de que nada entendemos? Por quê? Por que perturbar o outro? Se a gente pode ser luz para o outro, o mistério me traz uma profundidade de luz. Eu tenho que conseguir fazer isso na relação com o outro. Quando eu escrevi sobre a generosidade, eu estava pesquisando a origem da palavra generosidade. Ela tem duas origens. Uma origem latina, né? que é o gen, que vem de família, daí generosidade, e o gen indo-europeu significa dar a luz. O generoso é aquele que dá luz ao mundo, que ilumina o mundo, que faz nascer uma outra luminosidade. Se você pode ser luz nesse mistério que é a existência da sua vida, por que ficar com coisas menores? Adormece-te o teu corpo com a música da vida. Encanta-te, esquece-te. Encanta-te com aquilo que você deve se encantar e esquece-te. Tem por volúpia a dispersão, não queira ser tu. Queira ser a alma infinita de tudo. Troca o teu curto sonho humano pelo sonho imortal. O único, vence a miséria de ter medo. Troca-te pelo desconhecido. Não vês então que ele é maior, não vês que ele não tem fim, não vês que ele és tu mesmo, tu que andas esquecido de ti, para que você conheça quem você é. Mergulha nesse mistério, nesse sonho imortal que é maior do que você. Todas as vezes que a gente se deixa levar por coisas pequenas na vida, a gente desperdiça a própria vida. Não tem vida quem não tem vida interior. Não tem vida quem não consegue fazer uma introspecção com a própria vida e conhecer quem você é, quem eu sou. Esse teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te, não te deixando sentir o vento livre do infinito. Quebra o teu corpo em cavernas. Para dentro de ti rugir a força livre do ar. Destrói mais essa prisão de pedra, faze-te recepo, âmbito, espaço, amplia-te. Seu grande do sopro que circula. Aqui ele remete a Platão. Lembra quando a gente falou de Platão? O corpo é a prisão da alma. A alma tem uma vocação da liberdade, né? A gente falou sobre o mito da caverna. É tão lindo esse pensamento aqui. O nosso corpo pode ser um fardo para a gente. Depende. Se você tem ódio, né, do seu envelhecimento, se você tem problema com isso, se você tem ódio das suas rugas, se você tem isso, ele é um fardo. Agora, se o seu corpo é um receptáculo de amor, é uma compreensão do mistério da vida, é uma expansão da sua alma para estar mais próximo desse ser infinito que te criou, seu corpo ganha um outro significado. Esse 6 é um dos mais famosos dela, né? As pessoas usam muito isso, mesmo quem não conhece os cânticos. Tu tens o medo acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Por que esse medo? Por que esse medo de acabar? Por que esse medo do medo? Por que esse medo do amanhã que você nem conhece? Por que esse medo do envelhecimento, esse medo da solidão, esse medo do não amor? Por quê? Você todos os dias acaba. Todos os dias você morre no amor, na tristeza, no desejo.
Não ames como os homens amam, como os homens amam. Não ames com amor, amor sem amor. Ama sem querer, ama sem sentir. Ama como se fosse outro, como se fosse amar, sem esperar, por não esperar, tão separado do que ama em ti, que não te inquiete. Se o amor leva à felicidade, se leva à morte, se leva a algum destino, se te leva e se vai, ele mesmo. A gente já falou aqui sobre o amor. Há 3 formas de amor, né? O amor mais frágil é o amor eros, o amor sexual, que é um amor que eu amo o desejo, eu amo o que me falta e procuro no outro a parte que me falta. Eros está no mito, num dos mitos escritos no banquete de Platão. Zeus, zangado pela arrogância dos homens, partiu os homens ao meio e cada um foi de um lado, cada parte foi de um lado. Então, para que eu consiga me realizar, eu saio vacante pelo mundo tentando encontrar outra parte, a parte que me falta. Esse é o amor mais frágil, porque é um amor meio desesperador, né? Um amor que tem uma mãe mendicante, que é Pênia, um pai forte, que é Poros. Cecília está falando de um amor misterioso aqui, de um amor que não tem nenhuma reciprocidade, de um amor que é o amor pelo amor. Eu amo por acreditar nesse mistério que vive em mim, que é o mistério do amor. Não digas o mundo é belo quando foi que viste o mundo. Não digas o amor é triste. O que é que tu conheces do amor? Não digas a vida é rápida. Como foi que me diste a vida? Não digas eu sofro. O que é que dentro de ti és tu? Que foi que te ensinaram? O que era sofrer? Tenha mais profundidade nas coisas que você faz. O que você conhece da vida? O que você sabe da vida? Eu acho tão legal aquela passagem de Sócrates, quando o oráculo de Delfos revela a ele que ele era o homem mais sábio de todos os homens. E ele discorda daquilo, porque não, imagina, eu não sou o homem mais sábio. Diferentemente de Platão, que vem de uma família que deu uma educação primorosa para ele, Platão, por exemplo, ele ia ser político, né? Ele vai conhecer Sócrates para aprender a falar melhor para ser político, e se apaixona pela filosofia e larga da política, e vai seguir Sócrates, né? Agora, Sócrates nem se sabe se foi alfabetizado ou não, né? Ele era muito simples. Então, quando o oráculo revela a ele que ele era o homem mais sábio, ele fala assim, tá errado esse oráculo, não é possível. E ele sai para investigar os homens e vai atrás dos homens que ele considerava sábio, né? Então vai atrás de poetas, de pensadores, de políticos, E aí o que ele vai percebendo? Todos aqueles homens tinham a certeza de que eles eram os homens mais sábios do mundo. Aí Sócrates diz assim, realmente o oráculo acertou. Eu sou mais sábio por uma única razão, porque eu sei que nada sei. E todos eles acham que sabem tudo. Esse é o Cântico 8, né? O que você sabe do amor? O que você sabe da tristeza? O que você sabe da vida? Não saia falando coisas apressadamente, né? O 9. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos, e as tuas mãos, e a tua boca andam mentindo. Enganada pelos sentidos, faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti, a verdade sem palavras que procuras inutilmente há um tempo, pelo teu corpo que enlouqueceu. É profundo isso, né? Você está enganado porque você não ouve a sua voz interior, ela está dizendo. Há um mistério dentro de você. Pensa, minha gente, em quem nós somos, quem é o ser humano, quantos conhecimentos moram dentro da gente, quantas vidas a gente viveu numa única vida. Você não tem às vezes essa impressão? Eu às vezes fico lembrando assim de coisas, né, quando eu estou escrevendo ou né, preparando palestra, alguma coisa, nossa, quando eu comecei a dar aula, eu falei, meu Deus, eu comecei a dar aula numa escola pública em Cachoeira Paulista com 15 anos. Aí eu fico me lembrando das experiências que eu tive lá, parece que foi numa outra vida. Há tantas vidas numa vida só. Quem me levou para aquele caminho ou para esse? Por que eu nasci em Cachoeira Paulista? Por que eu nasci filho da minha mãe e do meu pai? Mistério. Eu não sei disso. Será que é tudo acaso? Não tem nada além disso? Mistério. Eu não preciso ter respostas para isso. Eu não preciso. Eu só tenho que ter uma vontade de beber um pouco mais essa sabedoria que está dentro de mim. Olha aqui, olha o que ela está dizendo.
há uma verdade silenciosa dentro de ti. Presta atenção nela. Presta atenção em você, para que você compreenda um pouco mais as suas escolhas, os seus erros, os seus acertos. O existir humano é uma preciosidade misteriosa. Não foi revelado a gente o que é esse existir. A gente não sabe a profundidade daquilo que a gente tem, a gente não sabe nem o tamanho da nossa inteligência, da nossa capacidade de memória. Por que a gente guarda umas coisas e esquece outras coisas? Por quê? Não sei. E não vou saber. Não vou saber. O 10. Este é o caminho de todos que virão, para te louvarem, para não te verem, para te cobrirem de maldição. Os teus braços são muito curtos, e é larguíssimo esse caminho. Com eles não poderá impedir que passem os que terão de passar, nem que fiques de pé na mais alta montanha com os teus braços em cruz. Minha gente, tudo passa. Se a gente está falando do mistério, da morte, é aqui. Aqui ela está dizendo da morte. Você não vai impedir as pessoas de passarem pela tua vida. Elas passarão. Seria lindo se a gente pudesse escolher algumas pessoas e falar assim, não, essas vão ficar para sempre comigo. Eu não tenho condições de fazer isso. Ninguém tem. As pessoas passarão. E passarão e eu não conseguirei compreender nem por que passaram. Por que tem gente que morre criança? Por que tem gente que nasce doente? Por que tem gente que morre muito mais tarde do que gente? Às vezes as pessoas falam assim, não, ninguém morre de véspera. Você veja, ia ter uma viagem aérea lá, e aí desistiu na hora e aí morreu todo mundo e ele não, tá vendo? É assim, estava marcado. Não sei se estava marcado. Eu só acho que a gente não deve ter, visões tão fechadas para as coisas. É melhor acreditar no mistério. O 11. Vê, formaram-se todas as águas, todas as nuvens, os ventos virão de todos os nortes, os dilúvios cairão sobre os mundos, tu não morrerás. Não há nuvens que te escureçam, não há ventos que te desfaçam, não há águas que te afoguem. Tu és a própria nuvem, o próprio vento, a própria chuva sem fim. Isso aqui parece uma influência, de alguns pensamentos budistas até, de que você se integra nos elementos da natureza. Você é uma gotícula de água no seu existir, mas você faz parte de um oceano, então você nunca vai acabar. Você não morre, você não acaba. Você é a nuvem. Você é ela inteira. Não é aquela que passou, você é o conceito de nuvem que está dentro de você. Você faz parte desse universo. 12. Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faze a tua vida perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive em todos os tempos pela tua voz. Sê o que o ouvido nunca esquece. Repete-te para sempre, em todos os corações, em todos os mundos. Olha, eu vou parar no 12, mas eu vou... Próximo tema é vontade. Mas eu queria, depois, num outro momento eu vou continuar com vocês, Cecília Meirelles, para a gente aprofundar um pouquinho nisso que ela está dizendo aqui, porque é tão belo isso, que não dá para passar rapidamente, O que acontece às vezes no nosso existir? Quando ela fala assim, não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana. Em outro momento ela valoriza muito o conceito da vida humana, mas aqui o sentido que ela quer dar é o seguinte: o humano vai desaparecer. Você está muito preocupado com coisas que só viraram importantes pela importância que você deu a essas coisas. Eu estava lá escrevendo uma coisa, fiz um post, alguém foi lá e me xingou, que eu nem conheço. E aí eu fico imaginando que resposta eu vou dar para essa pessoa. Eu quero xingar, mas com elegância. Eu quero acabar com ela, mas de um jeito. Eu quero... Bem, quanto tempo você perdeu do seu dia para uma pessoa que você não conhece e para um tipo de xingamento que nada mais fez a não ser atingir um pouco a sua vaidade ao ler naquele momento? Entre tantas outras coisas lindas que disseram para você, você foi ali e se enlouqueceu com aquilo. Por quê? Por que você está dando tanta atenção
para algo tão pequeno dentro da sua existência. E a sua existência, ela se amplia nessa visão do mistério da Cecília, pela dimensão metafísica, por aquilo que está além do que eu estou vendo, pelo cultivar dos sentimentos que eu tenho dentro de mim mesmo. Em algum momento eu tenho que parar e olhar para mim e perguntar o que eu posso fazer para mim? O que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu tiver preguiça de conversar comigo, como é que eu vou me conhecer? Esses mistérios moram em mim. Eles são misteriosos porque há um elemento que traz um sagrado e é um segredo para mim mesmo que eu vou descortinando aos poucos e que esses segredos vão se revelando para mim. Quando, por exemplo, eu demonstro um amor profundo por alguém, aquela sensação que eu tenho no amor que eu estou realizando é um mistério. Eu não sei de onde veio tanta elevação. Às vezes, diante da obra de arte, né, há muitos pensadores que falam sobre a música, sobre a arte, mas aquela sinfonia ela é tão tocante para você, ela é tão fascinante, que ela traz um elemento de mistério para você mesmo e ela é como se ela desopilasse alguma coisa da sua humanidade para que algo mais profundo se revelasse. Quando eu estava, né, falei para vocês que eu estava escrevendo o livro, e aí às vezes fui, né, correr aqui no prédio e eu coloquei Os Miseráveis. E as músicas dos Miseráveis, elas são fascinantes, né? E aí vendo Os Miseráveis, e eu já devo ter visto 50 vezes Os Miseráveis e já li várias vezes, é uma das obras literárias que mais me tocam, né? A beleza com que o Victor Hugo mostra a saga do Jean Valjean, a dimensão da compaixão, aquele bispo que olha para ele e tem compaixão dele. Mas eu fiquei pensando assim, quem são os miseráveis para Victor Hugo? Jean Valjean, que foi preso porque furtou pão para o seu sobrinho, não era um miserável. O bispo não era um miserável. Fontin, que morre naquela dor, mas que tem um amor profundo, não era miserável. Aqueles jovens que sonhavam pela libertação da França, tem uma canção linda lá, que são as cadeiras vazias e as mesas vazias, né? Porque eles morreram, eles acharam que os franceses iriam com eles lutar pela liberdade da França e não foram, ficaram sozinhos na barricada, mas não eram os miseráveis. Quem são os miseráveis? Quem não tem amor, quem não tem um sonho, quem não tem uma bandeira, quem não tem uma causa, quem não tem uma conversa com ele mesmo, quem não tem um diálogo interior, quem não tem uma percepção do existir. Esses são os miseráveis, que não compreendem o existir humano. Eu vou terminar aqui no 12, a gente vai até o 12, mas a gente vai na semana que vem. Eu disse semana que vem é o seguinte, eu vou tentar fazer amanhã, mas amanhã eu vou ficar com a minha tia, eu vou para Cachoeira, irmã da minha mãe, então se eu não conseguir fazer amanhã, a gente se encontra segunda-feira. O tema da segunda-feira é vontade, mas eu vou dar uma adaptada para a gente usar esses outros 12 cânticos da Cecília Meirelles. Então, quem não leu esses cânticos, são esses que eu estou lendo para vocês. Mesmo eu tendo lido, pega na internet, lê com mais calma, grifa um pouco as palavras, pensa no que ela fala dessa dimensão do mistério, nessa beleza que há dentro de você mesmo, né? No significado que é o seu existir. Eu gosto muito de pegar e refletir a filosofia na poesia. Eu dei um curso inteiro uma vez só sobre um poema do Fernando Pessoa, Tabacaria. 6 meses estudando trechos do poema. Depois que a gente acabar a Cecília, a gente vai para a Tabacaria. Deixa eu mandar um beijo aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. Adriana, que fez aniversário de casamento lá em Pernambuco, parabéns para você. Sheila, mandando um beijo para minha tia. Sexta a gente não tem live. Então, se eu não conseguir fazer amanhã, fiquem com saudade que a gente se encontra na segunda-feira. Vanderlei, abração para você. Aninha, vou postar vídeo. Amanhã eu vou postar vídeo com a Lelê. Olivia, um beijo para você. Dante, Parnaíba, Piauí, super abraço. Deixa eu ver o pessoal do Face aqui também.
Maria Silvia, por isso é importante o autoconhecimento, a Lourdes, um beijo carinhoso, Elisete, Gilvânia, Ângela Teixeira, nossa, quanta gente aqui, coisa linda. Juju Pires, alguém de Bezerros aqui, Maria, Pelotas, Dirce, de Pelotas, muito obrigado, Cotia, São Paulo, Lourdinha, Tabacaria, Maria Silvia, São José do Rio Pardo, amor próprio, acho que a gente já deu o tema do amor próprio, se a gente não deu, eu vou ver lá, senão a gente vai dar esse tema do amor próprio, que ele é fundamental, né? E eu fiquei pensando nisso também quando a gente estava falando hoje, dessa história do efêmero. A gente precisa falar mais sobre o efêmero, né? Porque a gente dá muita atenção para aquilo que é efêmero, que não tem consistência, né? Que não tem sentido. Aliás, vamos fazer o seguinte, a próxima aula não vai ser sobre vontade, vai ser sobre o efêmero. A gente não falou sobre o efêmero, porque aí tem sentido esses cânticos da Cecília para a gente estudar um pouco até o final, até os últimos cânticos dela. Beijão para Porto Velho, Porto Alegre, Bahia. Muito legal. Genilza, não sei se será só segunda, vou tentar amanhã, mas se por acaso não tiver, aí vocês aproveitem e vejam as aulas que vocês não viram. Então, todas elas. Agora, tem boa parte delas no Insta, tem no Face, tem no YouTube. Tá bom? Lindo, né? Então, vamos terminar. Para a gente terminar, deixa eu só... A gente parou no 12, né? Mas eu só vou reler esse aqui, que é o que vocês mais conhecem, né? Que é o mais conhecido. Tu tens um medo acabar, não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Então será eterno. No dia que a gente não tiver medo de morrer, a gente se eterniza disso, né? Então, para quem está perguntando ainda, chamam-se Cânticos, Cecília Meirelles. Eu amo Cecília Meirelles, a gente poderia usar várias coisas Cecília Meirelles, mas hoje a gente optou por esses cânticos que foram publicados depois da morte dela. Inclusive, os seus herdeiros demoraram para saber se ela queria, imaginaram se ela quisesse ou não, por que ela não publicou, mas foi um momento de profunda metafísica dela, de tentativa de compreensão do existir humano, de sofrimento, né? O sofrimento ele tem uma função lapidadora da nossa alma. Não é à toa que a gente sofre. A gente tem uma razão por sofrer. O sofrimento nos ajuda a ser quem a gente é. Cecília, um beijo carinhoso para você. Que bom que você está aqui acompanhando. Então, ou até amanhã ou até segunda. Beijo.